Em meio ao meu caminhar, eu pude te encontrar. Tua luz em mim brilhou, um futuro preparou para mim. Quando bateu em minha porta. Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Estou aqui para declarar: te amo, Senhor. O que eu procurava eu pude encontrar no seu amor. Nada pode me separar desse amor. Nem altura ou mais fundo lugar, comigo o Senhor está. Olá, que bom poder estar conectado com você, que Deus possa estar falando muito ao seu coração a partir desse momento, a partir desse culto. Eu quero poder orar com você e declarar que nesse tempo o seu coração está aberto a receber a tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida e para a sua família. Deus, muito obrigado por esse momento, por esse culto que estamos começando agora. Que o meu irmão e a minha irmã que estão em casa ou no trabalho, independente do lugar em que ela esteja, ou que ele esteja, eles possam agora abrir o seu coração para receber tudo aquilo que o teu Espírito Santo reservou a eles, através desse tempo de adoração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão.
ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Sim, tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Sim, teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o seu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno és, digno dessa canção, só tu és, Senhor. Ele é digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todo outro nome, nome que é sobre todos é o seu Jesus.
Jesus, fonte da salvação, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Vamos cantar que nós vamos construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
Sim, Deus, nós vamos construir a nossa vida em Ti. Nós confiamos no Senhor, nós não seremos abalados, pois o Senhor é o nosso porto seguro. Amém, amém. Que o Espírito Santo possa ter conduzido o seu coração a ter um tempo de adoração muito especial. Que você possa lembrar sempre que não é o lugar onde você está, pois Ele habita em você. Então, onde quer que você esteja, basta se direcionar a Ele, com certeza, Ele vai se apresentar a você com muito amor, e a presença dEle será muito evidente. Eu quero nesse momento ter a oportunidade de direcionar você a um tempo de dízimos e ofertas. E ouvindo esta canção, me vêm algumas perguntas. O que nos leva a ter essa confiança? O que nos leva a ter esta certeza em Deus, de entregar a nossa vida? E a primeira resposta que me vem é que, puxa, isso é possível pelas experiências que eu tenho com Deus. Mas uma outra resposta também é que em algum momento eu encontrei Jesus e entreguei a minha vida a Ele. Então Ele me transformou em uma nova criatura. E agora eu tenho essas experiências com Ele e eu tenho essa oportunidade de poder experimentar esta confiança. Porque com Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, agora não tem mais condenação, vive livre, vive feliz, e junto com Jesus serão co-herdeiros de algo maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. E isso me faz lembrar de Romanos capítulo 8, e eu quero ler com você um versículo, o versículo de número 15, que diz o seguinte: pois vocês não receberão um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberão o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Pai. Em algumas traduções ele chega a dizer Abba, Pai. Pense nisso. Agora, através de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de experimentar esta adoção. E o Pai, o nosso Deus Pai, Abba Pai, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso com cada um de nós. E no momento em que nós caminhamos com Ele, o que Ele faz? Ele começa a transformar então nessa nova vida, caminhando com seu Espírito, a nossa essência. Sabe aquela atualização que você recebe às vezes no seu celular, para o Android ou para o iOS? É tipo isso, Ele faz com que a nossa vida fique melhor ainda, com que nós venhamos a ter atualizações que nos aperfeiçoem. Então, uma das coisas que nós vamos tendo com Deus é isso, nós vamos começando a ter um DNA diferente da sua essência, da essência que faz questão de ter atitudes de amor e generosidade. Essa generosidade, sabe, que nós vemos Deus tendo com o seu povo ao longo das Escrituras, a generosidade que nós vemos através da vida de Jesus, que viu o Pai fazer, e que nós temos a mesma oportunidade agora de fazer. Uma generosidade que faz, por exemplo, com que eu tenha um casaco como esse, agora, e talvez um segundo casaco, então eu encontro alguém e entrego esse segundo casaco a essa pessoa, então eu vejo a alegria dela em receber esse presente, esse cuidado. Então, em algum momento, Deus vai e me surpreende. E agora Ele envia alguém que me dá um outro casaco. Eu penso, uau, Deus, como o Senhor é bom. Agora eu vou poder, então, expressar mais uma vez a minha generosidade em um ato de amor. Eu vou escolher um dos casacos e vou abençoar alguém com outro casaco. Essa generosidade que nunca é vencida, porque Deus está sempre nos suprindo e nos surpreendendo. Então, em algum outro momento, Ele manda uma outra pessoa e agora ela te dá 2 casacos. E aí você pensa, uau, Deus, o Senhor é maravilhoso, porque agora eu posso escolher entre um dos 3 casacos e poder abençoar mais 2 pessoas, cada um com um casaco nesse tempo de frio. O ato de amor e a expressão de generosidade que nós fazemos pelo próximo, diante da essência que Deus nos deu, faz com que nós venhamos a experimentar dia a dia um suprimento de Deus que nunca acaba. Que nesse momento você possa sempre lembrar dessa nova criatura, dessa nova essência que Deus deu, e que nós possamos, através de atos de amor e generosidade, poder consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas
compreendendo que aquilo que eu estou entregando continuará abençoando muitas pessoas. Você vai identificar que nós temos algumas informações das nossas contas bancárias, que você pode fazer essa expressão de generosidade através de transferências bancárias ou através do código que você vai encontrar de um QR Code, onde você pode expressar a sua generosidade através do seu dízimo e da sua oferta, tendo a certeza que essa essência de Deus faz com que mais e mais pessoas possam experimentar esse ato de amor e generosidade, e usufruir dessa semente que temos lançado. Eu quero orar por você agora, consagrando o seu dízimo e a sua oferta, e logo vamos para a palavra. Deus, muito obrigado pelo coração generoso de cada pessoa, que agora talvez está em casa, em diversos lugares, que o Senhor possa continuar abençoando a vida delas, e continuando a manter esta essência de generosidade que vem do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que você possa agora ser muito edificado por Deus através dessa palavra encorajadora com o pastor Osni. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Joe. Eu creio realmente que Deus já tem ministrado de uma forma poderosa sobre a sua vida através dos louvores. E agora, quando nós vamos estar meditando na palavra de Deus, Deus tem uma palavra para você nesse dia. Fique muito atento àquilo que o Espírito Santo vai estar ministrando sobre a sua vida. O tema da ministração que o Senhor colocou no meu coração para repartir com você é coragem para vencer. Coragem para vencer. É muito interessante quando nós começamos a pensar, uma criança quando ela nasce, logo ela já começa a dar sinais de que ela quer se assentar e que ela quer começar a gatinhar. E às vezes ela acaba caindo, mas ela se levanta e ela vai criando coragem, e através daquela coragem que ela vai criando, logo ela começa a ter os seus primeiros movimentos. Mas através desses movimentos que ela vai tendo, às vezes por conta de um tombo, esta criança também fica com um pouco de medo. E não tem como nós falarmos de coragem se nós também não mencionarmos também esta palavra medo. E através da ministração da palavra de Deus, nós vamos ver como o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos mostra como nós podemos vencer o medo, superar as nossas limitações e podemos romper os limites e usufruirmos de tudo aquilo que Deus já tem separado e reservado para cada um de nós. O texto que eu quero compartilhar com você está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Preste muito atenção no começo desse versículo. O apóstolo Paulo, ministrando, escrevendo esta carta a Timóteo e ministrando sobre a vida do seu discípulo, ele fala a Timóteo de um espírito que o Senhor nos deu, que não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de equilíbrio, é o Espírito de Deus que vem sobre as nossas vidas, e quando nós deixamos Ele entrar dentro do nosso coração, Ele vai nos ajudando a vencermos as nossas limitações, Ele vai nos levando a experimentarmos coisas tremendas e maravilhosas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí na sua casa, você vai responder de repente para sua esposa, para o seu esposo, ou se você estiver sozinho, para você mesmo. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você é uma pessoa corajosa? Pensa um pouquinho. A outra pergunta que eu quero fazer para você: você já sentiu medo? Com certeza, você já sentiu medo. E com certeza em algumas áreas da sua vida você pôde, através da coragem, através da força, você pôde romper, mas teve algumas que com certeza faltou coragem para você encarar. E é sobre isto que eu quero conversar com você neste dia. Veja só, queridos, eu me considero um homem corajoso, mas como toda pessoa normal, eu também tenho os meus medos. Eu não tenho dificuldade de trabalhar em altura, já fiz isso algumas vezes, mas
Uma vez eu estava no Beto Carreiro junto com a minha família. E você que já foi no Beto Carreiro sabe, lá tem 3 montanhas russas. Tem uma que ela é realmente top. É uma que você senta nas cadeiras, as perninhas ficam balançando. E aquele negócio dá umas piruetas, é algo assim violento. E tem uma que é intermediária. Também ela tem lá, né, dependendo a situação que você se encontra, ela vai te meter medo com certeza. Não é bom ir nessas coisas depois de fazer um lanche. E bem na entrada do Beto Carreiro, não sei se ainda está lá, tem uma montanha-russa bem pequena, que se chama Tigor. E eu fui junto com a minha família, e eu te confesso que para essas coisas eu não sou muito corajoso. Eu não tenho dificuldade de trabalhar em altura, eu não tenho dificuldades de viajar de avião, já peguei algumas turbulências, já fiz algumas viagens muito longas, mas eu te confesso que para esse tipo de coisa eu tenho medo. E eu fui naquela primeira junto com a minha esposa e pensa no desespero. Então todos nós temos os nossos medos. Tem um irmão muito querido ao meu coração, esse irmão no seu aniversário, a esposa deu para ele um presente que ele queria muito, que era saltar de paraquedas. Gente, a minha parte você pode dar com uma picanha, um bom churrasco, um bom bolo, tá? Mas isso para mim não dá. Mas para esse irmão foi uma aventura, algo assim que abençoou muito a vida dele. Então é muito interessante, nós não podemos ficar nos medindo com as pessoas. Porque alguns vão romper em algumas áreas, outros vão ter dificuldades em outras, e assim é a vida. Mas o que o Senhor está falando para as nossas vidas aqui em 2 Timóteo 1,7. Que o Senhor ele não nos deu um espírito de covardia para que venhamos a ficar paralisados, para que não possamos romper, para que não possamos ser bem-sucedidos profissionalmente, no ministério, na sua família, nos seus estudos, enfim. Aquilo que é o projeto da sua vida, não, Deus te deu, né, um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Todos nós temos os nossos medos. E eles travam uma batalha na nossa mente todos os dias. Medo é um sentimento de autoproteção, que pode surgir diante de alguma ameaça iminente, quer seja ela real ou imaginária. Ele é um limitador que nos ajuda a sermos prudentes, mas também pode ser um empecilho, pois fora do normal impedirá o nosso desenvolvimento profissional, social, espiritual e o agir de Deus em nossas vidas. Então existe aquele medo que ele é bom, ele vai nos ajudar a pensar, a refletir, ele vai nos ajudar a olharmos algumas possibilidades, ele vai nos ajudar a avaliarmos a situação, e isso é muito bom mesmo. Mas tem aquele medo que nos impede de rompermos, tem aquele medo que nos impede de desfrutarmos das bênçãos de Deus. Tem aquele medo que nos impede de desfrutarmos das bênçãos que esse mundo nos oferece. Esse mundo tem algumas coisas boas que nós podemos aproveitar. Vamos pensar uma viagem. Você, de repente, alguém quer te abençoar com uma viagem de avião para você ir lá para o Nordeste tirar umas férias. Mas você tem medo de andar de avião, mas você nunca andou de avião. Mas aquele medo, ele te impede de usufruir desta bênção. Aquele medo na área profissional, de você poder ser mais ousado. E aquilo vai impedir uma promoção, aquilo vai impedir, né, que você possa ser bem-sucedido profissionalmente. Aquele medo de chegar perto daquela moça, daquele rapaz, e começar uma conversa. E aí você fica com aquele medo, o outro mais corajoso ou mais corajosa vai na sua frente. E aí acaba pegando aquela bênção que era para ser sua. Então, queridos, nós precisamos entender que todos nós precisamos romper em algumas áreas. E a minha intenção, através desta palavra, Deus falou muito ao meu coração, é que você possa fazer uma reflexão. Quais são os seus medos? Não tem como falarmos de coragem, não tem como vencermos, não tem como conquistarmos se nós não rompermos com os nossos medos. Alguém que tenha coragem ainda poderá sentir medo. E é bom que sinta. É muito bom que sinta. Porque se a pessoa ela é arrojada em tudo
ela está pronta, né, a ser muito ousada, isso também é muito perigoso. Deus quer agir nas nossas vidas, nós devemos permitir que a sabedoria e o poder de Deus dirijam a nossa vida, e não a lógica humana. A Bíblia descreve algo muito interessante, que depois que o homem pecou, ele começou a sentir medo. Até então, o homem não tinha medo, mas a partir do momento que ele pecou, esse sentimento entrou dentro do coração. Veja comigo Gênesis capítulo 3, verso de número 10, diz assim: e ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja só que interessante, até então, Deus, na viração do dia, ele estava ali presente, conversando com Adão, eles tinham um tempo muito precioso, mas agora porque Adão, ele errou junto com a sua esposa, ele pecou, agora esse sentimento de medo entrou dentro do seu coração. E pela primeira vez na sua vida, Adão ficou com medo de Deus. E quantas pessoas que têm medo de Deus, queridos, têm medo de experimentar as coisas do reino de Deus, têm medo de experimentar o fluir do Espírito Santo sobre a sua vida. E esse medo, ele acaba nos paralisando e nos impedindo de experimentarmos a intimidade com o Espírito Santo de Deus, de ouvirmos a voz de Deus. Adão estava escondido. Quantas pessoas nesse tempo têm estado escondidas, mesmo dentro das igrejas, estavam escondidas, com medo que Deus a chamasse para fazer algo. O mesmo Deus que nos ama, aquele Deus que deseja o melhor para a nossa vida, é o Deus que quando nos dá uma tarefa, Ele também vai nos dar a capacitação para exercer aquela tarefa. Esse Deus é maravilhoso, mas por conta do medo nós ficamos limitados, pessoas que gostariam tanto de pregar a palavra de Deus, de cantar, mas têm medo de falar em público. E isso acaba te limitando. Então nós vemos aqui que o pecado entrou, e quando o pecado entrou, o medo também entrou do coração do homem. Embora o medo seja uma realidade deste mundo caído em pecado, Deus é a fonte de amor, esperança, perdão e salvação. Ele nos encoraja em cada situação da nossa vida. É muito interessante quando nós começamos a experimentar e a desfrutar do amor do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o amor do Senhor lança fora todo medo. A partir do momento que nós vamos experimentando esse amor de Deus, você vai tendo ousadia, porque através da leitura da palavra de Deus, através da intimidade com o Espírito Santo, você vai se tornando uma pessoa corajosa e você vai rompendo os seus limites. Veja só o que o Senhor nos fala em Isaías capítulo 41, verso de número 10. Por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo. Pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que Deus maravilhoso, olha que versículo tremendo. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, o Senhor está falando contigo através desta palavra. E eu quero que você entenda que Deus te ama e Ele te colocou aí na frente desta TV, na frente deste computador, na frente deste celular. Ele está dizendo para você nesse dia: não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Eu quero segurar na tua mão, eu quero te ajudar para que você possa romper com os seus limites. Medo gera ansiedade, traumas, complexos e fobias. Muitas pessoas são dominadas pelo medo. Contudo, o medo muitas vezes é invisível, uma perturbação interior que se agiganta, e à medida que ela vai se agigantando, acaba atraindo aquilo que nós tememos. Isso aqui é muito interessante, queridos. Aquilo que nós tememos, aquilo que tanto nós temos medo, de repente acaba vindo sobre as nossas vidas. Olha só que interessante, Jó, capítulo 3, verso de número 25, a expressão que Jó usa. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Olha só o que o Senhor fala em Salmos 56, verso de número 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Olha só que coisa maravilhosa.
A palavra de Deus é linda, queridos, por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se você é uma pessoa medrosa, se você é uma pessoa, né, que tem pavor, se você é uma pessoa que está travada, o medo tem limitado você de romper, de caminhar, comece a meditar na palavra de Deus. Salmo 56, 3, que coisa linda. Quando você estiver com medo, confie no Senhor, espere no Senhor, deposite a sua confiança no Senhor. Ele vai cuidar dos detalhes da sua vida. Amados, até os corajosos, eles sentem medo. Isso aqui é muito interessante quando você começa a estudar a palavra de Deus, homens e mulheres que foram tremendamente usados por Deus, homens e mulheres que conseguiram conquistar coisas grandes, maravilhosas. Foram homens que também tiveram os seus temores. Entre tantos, eu separei um, para que nós possamos ver um pouquinho da história deste homem, que é o apóstolo Paulo. A biografia de Paulo é fantástica. Paulo era um grande líder. Antes de conhecer do amor de Jesus, ele se chamava Saulo e já exercia uma liderança muito forte. Era alguém que comandava, era alguém que direcionava, era alguém arrojado, era alguém corajoso. E as pessoas tinham medo de Saulo. Isso é tão interessante que a conversão de Saulo, o próprio Jesus se revelou a ele de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Precisou o Senhor Jesus ministrar sobre a vida de Saulo, que depois veio a se tornar Paulo, teve o seu nome mudado e veio a se tornar esse grande homem. E olha só, depois que ele se converte, ele era um grande líder, ele era um líder nato. Ele confrontou Pedro, ele discutiu com Barnabé por conta de João Marcos. Lá junto com Silas, com as suas costas sangrando, ao invés de estar choramingando, ele estava adorando ao Senhor, ele estava glorificando o nome do Senhor naquele calabouço. E aquilo chamou a atenção dos presos que estavam à sua volta. Ele foi um fundador de igrejas, um homem que debatia com os filósofos da época, um homem que ministrou aos reis, um homem que falou aos sacerdotes. Paulo era extremamente arrojado, extremamente corajoso. Olha só o que ele fala escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 24 ao verso 27. Ele está falando um pouquinho daquilo que foi a sua vida. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Queridos, que história fantástica. Quando você lê a história de um homem como esse, o que te vem à mente? Esse homem não tinha medo de nada. Esse homem era extremamente corajoso. Esse homem era fora da média, e na verdade Paulo ele era fora da média. Mas sabe por que ele era fora da média? Porque ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. E porque ele rompeu com os seus limites. E a partir do momento que ele deixou o Espírito Santo direcionar a sua vida, ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Mas Paulo, como eu e como você, ele também tinha os seus temores. Esse homem que é conhecido como um homem extremamente corajoso, ele também expressa os seus medos. Quando Paulo enfrenta o julgamento no Sinédrio, já como prisioneiro, Deus precisou encorajá-lo. Atos capítulo 23, verso de número 11. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, preste atenção nesta expressão. Mais uma vez, Jesus, de uma forma poderosa, se manifesta ao velho apóstolo. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém,
deverá também testemunhar também em Roma. Com certeza Paulo estava com alguns temores do seu coração, porque se você for fazer uma leitura, a partir do capítulo 21 do livro de Atos, você vai ver que um profeta chamado Ágabo trouxe uma palavra a respeito daquilo que ia acontecer com Paulo se ele subisse a Jerusalém, que lá em Jerusalém ele seria preso, como de fato foi, e que ele não voltaria mais a Jerusalém, e que ele seria amarrado, e que ele seria levado cativo. Então ele sabia dessa palavra, que era uma palavra da parte de Deus, e agora esse homem tão corajoso, ele está com alguns temores no seu coração, mas o Senhor diz para ele: coragem, assim como você pregou em Jerusalém, pregou o rei Agripa, agora você também vai pregar em Roma, você vai ministrar em Roma. Então o Senhor, ele encoraja Paulo e Deus dá uma missão para Paulo: pregar em Roma. Ele passou por uma prova muito dura para chegar ao seu destino. E Paulo também já sabia que isso ia acontecer, porque ele tinha revelação de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Paulo sabia que as coisas ficariam difíceis, mas ele tem plena confiança em Deus. Queridos, estamos vivendo tempos de desafios. Estamos vivendo tempos difíceis, mas tenha plena confiança em Deus. O Senhor te diz, Ele fala para você através desta palavra: coragem, homem, coragem, mulher, coragem, meu jovem, coragem, adolescente, eu estou contigo. Eu sou contigo, eu vou te ajudar, você vai romper, você vai vencer. Eu quero te ajudar a vencer esses medos, eu quero te ajudar a vencer estas limitações. Atos capítulo 27, do verso 21 ao verso 26. Agora Paulo está numa viagem até Roma. E é muito interessante, essa viagem ficou muito difícil. Esta viagem ficou muito complicada. Atos 27:10. 27:10 primeiro. Vamos ler o capítulo 27 do livro de Atos, verso de número 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo já estava alertando que aquela viagem ia ser muito difícil, que aquela viagem iriam acontecer coisas onde as pessoas ficariam com muito medo. Ele já sabia disso. Por isso que o Senhor lá atrás estava dando uma palavra de coragem para o apóstolo. E agora do verso 21 do capítulo 27 ao verso 26, olha só o que está acontecendo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: olha só o que Paulo fala para esses homens: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem. Aquele que foi encorajado pelo Senhor, agora está encorajando aqueles homens que estavam com muito medo. Queridos, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, porque quando nós rompemos os nossos medos, nós somos instrumentos para abençoar, para ajudar outras pessoas que estão passando por um momento muito difícil na sua vida. Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha só, aqueles homens estavam com muito medo, eles estavam sem comer, eles estavam desesperados. Mas Paulo se levanta e ele diz para aqueles homens: não tenham medo, tenham coragem. Deus está conosco nesta batalha e Ele não vai nos desamparar, Ele vai nos ajudar. Porque a coragem, ela nos dá força para encararmos a situação. É por isso que nós precisamos romper com a barreira do medo. E nós precisamos levantar a nossa cabeça, nós precisamos entender que Deus está conosco, independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. O Espírito Santo de Deus vai nos dar ousadia, vai nos dar esta coragem para vencermos. Era isso que Paulo estava falando para estes homens. Você tem um grande desafio pela frente? Você está com medo? Deus quer
te encorajar para que você não desista, para que você encare este desafio. Quando você sabe o que precisa fazer e está sem coragem para prosseguir com a sua missão, Deus te encoraja, como Ele encorajou um outro homem chamado Josué. Josué, capítulo número 1, verso de número 9. É muito interessante que Moisés já não estava mais liderando o povo. Moisés foi um grande líder, foi o mentor de Josué. E agora Josué tem uma grande missão. Uma grande missão. Liderar aquele povo na conquista da terra prometida. E é normal que diante de um grande desafio, Josué estivesse com temor no seu coração, estivesse com medo. E olha só o que o Senhor fala a Josué no verso de número 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Receba esta palavra nesse dia. Receba esta palavra sobre a sua vida. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Basta você convidá-lo. Basta você dizer: Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo nesta tarefa, nesta empreitada, e saiba que Deus estará com você. Era o que Deus estava falando para Josué. Josué, o desafio é grande. Mas Josué, não fica com medo, Josué. Eu estou contigo, Josué. Eu estou do seu lado, Josué. E o Senhor te diz, meu irmão, minha irmã, eu estou contigo. Eu estou do seu lado. Eu vou te ajudar. Você vai vencer esse medo. Você vai ser cheio de coragem, de ousadia. Deus vai te dar graça nesse negócio. Deus vai te dar graça aí no seu trabalho. Deus vai te dar graça na sua família. Você vai romper essas brigas, né? Tudo isso que tem acontecido de ruim dentro da sua casa. Deus vai te ajudar. Tenha coragem, enfrente essa situação. Chame seu esposo, sua esposa para conversar. Vão diante do Senhor. Encare esse problema. Deus vai te ajudar e você vai vencer. Josué precisava de coragem. O salmista declara no Salmos 37, verso de número 4. Ele diz assim, uma palavra poderosa da parte de Deus. Salmos 37, verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Ou seja, agrade o coração do Senhor. Tenha uma atitude de fé, uma atitude de coragem. E Ele vai direcionar os seus caminhos. Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar dos detalhes da sua vida. Queridos, já estou indo para o final. Mateus capítulo 14, verso de número 30. Mateus 14, verso 30, vai nos contar a história de um homem chamado Pedro. Um homem que teve experiências tremendas com o Senhor. E esta aqui foi uma grande experiência que o apóstolo teve. Mateus 14, 30 diz assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Algo muito interessante está acontecendo quando você vai ler todo o contexto desse versículo. Veio uma grande tempestade, os discípulos estavam naquele barco, e de repente o mar ficou muito revolto. E se você já andou de barco, o mar quando fica revolto dá muito medo na gente. E eles eram homens experientes, pescadores, mas eles estavam com medo. E quando eles olharam, eles viram algo que parecia como se fosse um fantasma. Eles ficaram assustados com aquilo que eles viram. E quando eles gritaram de medo, de pavor, eles estavam apavorados. O Senhor Jesus gritou, não temam, sou eu. E quando Pedro escutou a voz de Jesus, ele diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro se esqueceu logo daquele medo, daquele pavor que ele estava, daquela tempestade que estava acontecendo. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro, numa atitude de muita coragem, ele sai daquele barco e ele coloca os pés sobre as águas, e agora Pedro começa a andar sobre as águas. E com certeza os outros discípulos ficaram olhando aquela cena, e eles ficaram pensando, que homem corajoso, como eu queria ter a coragem de Pedro. Mas a partir do momento que Pedro foi caminhando, a partir do momento que Pedro foi tendo aquela experiência maravilhosa, nos diz o texto,
que através do vento muito forte, de repente Pedro voltou a ter medo de novo. E quando ele voltou a ficar com medo, ele ficou apavorado, ele começou a afundar. E ele gritou. E o Senhor estendeu a mão e segurou na mão de Pedro. Assim é conosco, queridos. Às vezes nós estamos indo tão bem, mas situações que vão acontecendo à nossa volta, elas começam a minar aquela coragem, aquela ousadia que até então nós tínhamos. E por conta das situações, nós ficamos apavorados. Eu nunca esqueço, há uns anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava no Rio Amazonas, passeando num barquinho, conhecendo as comunidades ribeirinhas. Nós estávamos em 5 pessoas naquele barco. Um barco pequeno. E era a época da cheia, aquele rio muito grande, muito cheio. E nós estávamos andando e eu estava maravilhado de ver toda aquela obra-prima, criação de Deus, uma natureza linda. Você não conseguia enxergar a margem do outro lado do rio, de tão grande que é aquele rio. E ali com aquele colete e conversando, e eu perguntei para o piloto do barco, eu falei, meu querido, isso aqui é muito fundo? Ele falou assim, pastor, estamos na época da cheia, aqui onde a gente está, deve ter entre 60 e 70 metros de profundidade. Eu falei, misericórdia. Até então eu estava com muita coragem, eu estava desfrutando daquele passeio. Mas agora, quando eu recebo aquela informação, o medo quer entrar dentro do meu coração. E eu precisei orar, e eu precisei repreender aquele medo. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Eu repreendo esse medo, Senhor. E a partir do momento que eu fui orando, aquilo foi saindo de dentro de mim. Eu pude continuar aquele passeio e foi assim um tempo muito precioso. Sabe, querido, eu não sei o que você tem passado nesses dias. Literalmente eu não sei o que tem roubado a sua paz, os temores que estão no seu coração. Mas eu sei de um Deus que te ama, está ministrando sobre a sua vida. E Ele te diz, neste dia, ser forte e corajoso. Eu sou contigo. Eu estou contigo. É só você convidar e dizer, Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, eu não quero vencer na força do braço, mas eu quero caminhar direcionado pelo Teu Espírito Santo. Eu não quero ter aquela coragem que dá e logo passa, mas eu quero ser constante. Eu quero ser prudente, porque a palavra me ensina que eu preciso ser prudente, mas eu quero ser ousado e corajoso no Senhor. Porque tudo aquilo que nós colocamos em oração diante de Deus, tudo aquilo que nós pedimos a ajuda do Senhor, Ele nos ajuda. E Ele nos enche de ousadia. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Você que é casado, você que é jovem, eu quero abençoar os seus sonhos, os seus projetos. E eu quero declarar que nesse dia o Senhor está trabalhando no seu coração. Ele está tirando os temores de dentro do seu coração. E Ele está colocando esse espírito de poder, esse espírito de amor, esse espírito de equilíbrio que nós lemos no começo desta mensagem, em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. O Senhor está colocando esse espírito sobre a sua vida. E eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar agora, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã, Senhor. Pai, através da meditação da Tua palavra, o Senhor falou muito forte aos nossos corações, que o Senhor é aquele que nos ajuda a vencermos os nossos temores. O Senhor é aquele que nos ajuda a termos ousadia, a sermos corajosos. O Senhor é aquele que vai na nossa frente. Foi assim na vida do apóstolo Paulo, foi assim na vida de Josué, na vida de Davi, na vida de tantos homens e mulheres que a palavra de Deus nos mostra, que puderam romper os seus limites, que puderam experimentar o sobrenatural do Senhor. E eu quero declarar sobre a vida
dos meus irmãos, Senhor. Aquele que tem lutado contra a enfermidade, isso tem causado um pavor. Eu declaro cura sobre a sua vida, eu declaro coragem para que você continue esse tratamento, para que você continue depositando a sua fé, a sua confiança no Senhor, para que você experimente o sobrenatural do Senhor nesses dias sobre a sua vida. Você que porventura esteja desempregado, eu declaro, o Senhor vai estar abrindo a porta do emprego. Você que está com medo de perder o seu emprego, que o Senhor possa te ajudar nesses dias, para que você possa dormir bem, para que você possa se alimentar bem e para que você continue depositando a sua confiança no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue direcionando os seus caminhos, que o Senhor te encha de ousadia. Deus te abençoe, você e toda a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Shalom.